Olá, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a esse grupo de estudo Formadores em Ação, promovido pela CED. Estamos no nosso último encontro, pessoal, né? Hoje, encontro de feedback e compartilhamento, né? Para mim, esses últimos encontros, que começou ainda a semana passada, né? Semana anterior aí, né? São os momentos mais importantes que a gente tem a oportunidade, né, de ver as produções de vocês, de ver ideias, de poder se inspirar, né? E assim, a gente já veio, né, de uma rodada de vários trabalhos incríveis. Acredito que hoje a gente vai continuar nessa toada, né? Pelo que eu andei espionando algumas apresentações, tenho certeza aí que ficou muito legal, tá? Então vamos lá. Nesse encontro especial aí hoje, né, de feedback e compartilhamento, não, tranquilo, Márcia, vai tranquilo aí, tá? E aí, então, nesse encontro, só antes um recadinho importante com relação à câmera aberta, que vocês sabem, né, que está vinculada aí à presença de vocês, né? Mas aqui a turma é bem tranquila, vocês sempre participam com a câmera aberta, né? A gente sabe, né, a diferença que é estar aqui como grupo de estudos, né? E aí, pessoal, antes, né, da gente dar início ao nosso encontro, tá? Eu gostaria, né, de pedir para vocês aí que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio, né? Essa semana a gente perdeu aqui no nosso núcleo de Cornélio, né, o professor Marcílio, ele atuou no grupo de estudo Formadores em Ação, né? No ano passado ele estava no Formadores do Estágio Probatório, né? Infelizmente a gente perdeu aí um professor muito querido, né, que é aqui do nosso núcleo, né, tem a Isabel, a Marlene, as meninas aí, sabe, a gente ficou muito triste, e então, né, em homenagem a ele, né, nesse início desse encontro, gostaria de pedir para vocês, né, esse minuto de silêncio, porque ele era um profissional, né, incrível, exemplar, muito educado, dedicado, e que a gente sente muita perda dele, e nós vamos sentir muita falta, né, então gostaria nesse início de fazer aí um minuto de silêncio em homenagem a ele. Tá? Já já a gente retoma aí as nossas atividades. Bom, pessoal, vamos dar sequência, né? Fica aí o nosso registro de carinho, respeito por Marcílio, que foi um profissional tão incrível que a gente vai levar os ensinamentos dele para sempre aí nos nossos corações. Bom, eu estava fazendo tutoria na escola dele. Você estava, né, Isa? Eu vi a foto que você publicou lá, né? Não dá nem para acreditar, né? Muito, muito triste, né? E ele ia completar 50 anos, nossa. Vai fazer muita falta para a gente. Novo, aham. Nossa, muito triste. Que Deus conforte ele e também a gente, né, que vai sentir muita falta, porque ele é um profissional, assim, exemplar, né? Quem o conheceu sabe o quanto que ele era humilde, generoso com a gente, sabia conversar, né? Que eu acho que é um dos grandes desafios da nossa geração agora, é saber conversar, saber ouvir, né? Que Deus conforte ele e a família, né? Vamos lá. Pessoal, dando sequência aqui, então, né, ao nosso encontro, tá? Então, hoje a gente tem nossos objetivos, nós vamos falar um pouquinho, né, do cartaz da temporada, cada um vai poder escolher e criar aí uma tagline. A gente tem o check-out da nossa avaliação da jornada, que é importante que vocês preencham, as apresentações
do relato, e o nosso para concluir ali, para a gente fechar, né, finalizar a nossa jornada aí com chave de ouro. Ó, na primeira turma a gente conseguiu fazer ali dentro do horário da reunião, hein, gente? Não passou nem 5 minutinhos. Então, acredito que hoje a gente vai conseguir aqui trabalhar de forma bastante objetiva, né? E aí, pessoal, então hoje nós estamos, né, no último episódio. Olha, gente, um trimestre juntos, hein? Passou rapidinho essa jornada, passou voando, né? Foram 10 encontros que eu acredito que deve ter sido de muita valia para todos nós, muitas experiências, muitos saberes, né? E aí, no episódio de hoje, de encerramento, nós vamos refletir um pouquinho sobre os nossos aprendizados, falar um pouquinho sobre o feedback, que é importante aí para aprimorar a nossa prática profissional, e também inspirar, né, as experiências, por isso que eu gosto tanto desse momento de compartilhamento, porque a gente vê, né, as possibilidades que vocês criam aí com a IA e como que ela pode ser utilizada nas várias demandas que a gente tem no dia a dia, né? Cada um trabalhou aí de uma forma bastante criativa nas produções. Então, vamos lá, tá? Hoje, então, essa temporada, né, essa jornada de Gflix, Redflix, ela é uma memorável. É um momento memorável para nós, um momento muito importante, né, um momento aí especial. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer agora no início? Todo mundo atento aqui que nós temos uma atividade, tá? Então, nós vamos criar nesse início uma tagline, tá? O que é uma tagline, né? O que essa palavra aí tão juvenil traz para a gente? É uma frase chamativa que representa o quê? A essência de um filme, de uma série. Sabe aquela frase que você escuta e você já lembra do filme? Né? Então, é para vocês fazerem alguma frase nesse sentido. Nesse último encontro, nós vamos pensar um pouquinho sobre a nossa temporada e vamos criar aí, né, uma tagline. Então, o que vocês vão fazer? Tá? Então, eu vou já abrir o slide para vocês vão escolher uma página e vão colocar o nome de vocês e vão escrever a tagline, tá? E aí, né, se inspire, tem várias temáticas ali que a gente, né, foi visualizando, várias séries que a gente foi acompanhando ao longo dessa jornada. Vocês vão poder escolher uma na qual vocês se identificam e vão fazer ali, né, a tagline, a frase de vocês, tá? Sejam criativos e buscar aí a essência do que foi mais marcante, que foi mais significativo para vocês nessa jornada, tá bom? E aí, gente, mais importante que tudo isso é que os números mostram o nosso crescimento, mas os compartilhamentos, né? E os vínculos que nós construímos revela aqui, né, o nosso pertencimento, o nosso pensamento, nossa formação aqui enquanto professores aí para partilhar com vocês, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar aqui a apresentação, ó, ela funciona da seguinte forma, tá? Deixa eu já vou compartilhar o link com vocês, mas o que vocês vão fazer? Então, aqui a gente tem várias séries, né? Bridgerton, The Big Boas, Cursistas, né? Netflix, Emily no GE, né? Digitalista, tem várias séries. Aí vocês vão ver ali qual vocês se identificam. E aqui vocês vão escrever, deixa eu pegar aqui a primeira de Cursista. Vocês vão digitar aqui nesse espaço a tagline de vocês. Na turma 1 teve gente que não resistiu, colocou mais de uma. Vocês fiquem à vontade, tá? Então, digita aqui a tagline, uma ou duas se desejarem, e o nome de vocês, tá? Para essa ação, vocês vão ter aí 10 minutinhos, tá? Vocês podem escolher qual vocês quiserem, qual vocês se identificam. Deixa eu compartilhar o link com vocês. Aí depois a gente vai fazer as leituras dessas taglines aqui no GE, tá bom? Vamos lá. Ó, o link tá aqui no chat. Tá? Vejam se vocês conseguem entrar e acessar. Vanessa?
onde que Oi. você pediu para a gente pôr o nome? Eu já abri aqui, mas qual? Você falou para a gente escolher Você uma pode escolher tag. um slide. Isso. Escolhe, né, uma temática aqui que Ah, você tá, deseja tá. e já Já coloca no seu nome. tagline mesmo, coloca o nome. Entendi. Isso. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Aham, Cursista, ó. Digita o nome achei. aqui, tá? Tá, obrigada. Nada. Vamos lá. Vou deixar uns 10 minutinhos aí para você. Vanessa, Pode falar, Pri. você poderia compartilhar o link novamente? Compartilho. Opa, Vamos já ver. já. Aqui, mandei Obrigada. para fixar ele aqui. Isso. Rosimar, alguma dúvida? Eu pego a frase e adapto ela para aquilo que eu escolhi. Isso, aham. Ou, Tá. né, para Entendi. tirar a essência do GEC que foi para você, tá bom? Aquela frase né, que resume a jornada, enfim, fique à vontade aí. Deixa eu até partilhar aqui para vocês conseguirem fazer com privacidade. Vanessa, precisa salvar algum lugar ou não? Não, só digitar que já fica salvo, Isa. Ah, tá. Salva aí automático. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá as produções de vocês. Vamos fazer assim, conforme vocês forem terminando, coloca um ok para mim no chat, que daí fica mais fácil de eu acompanhar. Ô, Jean, você sabe se aconteceu alguma coisa com o Rodrigo? Se ele está em curso, alguma coisa? Ele não entrou hoje? Então, ele me falou que ele não conseguiu fazer a implementação e que ele ia desistir. Não, fala para ele não desistir, mandei mensagem para ele. Essa semana é de recuperação do tempo ainda. Conversa Vou com ele. mandar um WhatsApp para ele. Vou mandar uma mensagem para ele, para não desistir, Falei não. com ele, porque na semana passada ele não entrou, mas como ele não tinha faltado em nenhuma aula, né? Não faltou. E aí dá para ele. Eu achei que ele simplesmente tinha, por algum motivo, ou decidido não participar, ou tinha acontecido alguma coisa, né? Uhum. E aí, hoje porque a gente trabalha junto, né? Nossa mesa é uma do lado da outra.
Daí eu perguntei para ele, e aí, como é que foi a tua implementação? Daí que ele me falou, eu não consegui fazer, aí não quis inventar nada, querer dar trucão, porque eu não gosto disso, e tá certo ele, eu também não gosto, né? Tranquilo. Eu vou desistir. Eu falei, bom, não sei. Não, dá tempo. Vou mandar um áudio para ele rapidinho enquanto vocês finalizam aí. Tá. Oi, Tainã, tudo bem? Ó, Tainã, você tá com o teu e-mail pessoal, tá? Se você puder logar com a escola, por causa da tua presença, tá? Aí, agora foi, já tá com o e-mail certo. Ah, rápida. Ó, tá aqui, Tainã, ó, tá aqui no chat, tá? Acabei de mandar, vou encaminhar de novo. Tem uma atividadezinha ali que você pega um slide que tá em branco, que ninguém preencheu, tá? E coloca ali uma tagline, uma frasezinha que resume o que foi a jornada para você, tá? Ali, ó, pega um slide que esteja em branco, tá? E aí você coloca a frase e o seu nome, tá bom? Enquanto você vai fazendo aí, aguarda um minutinho. Pessoal que está terminando aí, coloca um ok aí no chat. Oi, prof. Oi. Eu tô no celular. Será que eu posso mandar no chat? Pode fazer depois também, não tem problema, mas se quiser pode fazer no chat que eu coloco lá, tá bom? Tá bom, então. É uma Tá, obrigada. frasezinha que resume aí a participação na jornada. Tá bom. Eu fiz o meu, mas alguém foi e escreveu por cima e saiu o meu. Ô, Cacilda, tenta escrever em outro, você não consegue? Pega um outro que está em branco, deve ser alguém que não O viu. meu também, eu fiz alguém. Eu acho que fui eu da Cacilda. Eu até tentei duplicar. Quando eu fui lá, fazer, peraí. o meu já estava em branco. Aí, se eu ficar procurando em branco, aí eu desisto. Não, é tranquilo, gente. Tem poucos slides ali. Veja qualquer um que esteja em branco, pode colocar, Cacilda. Não se preocupa, não. Eu fiz de acordo com a frase que estava ali, entendeu? Mas ó, a prof falou que duplica. Aí tenta ver lá se dá certo. Quando eu coloquei, estava. Então tem que ser no que não tem ninguém. Eu fiz não tem ninguém. Quando eu fiz, não tinha ninguém. Aí alguém fez em cima e tirou o meu. Oh, meu Deus, espera aí. Eu não fiz em cima de alguém. Não tinha ninguém, daí fizeram por cima do meu. Exatamente, eu também fiz quando não tinha ninguém. Aí... Mas tentem reescrever, gente. Tem outros slides ali, ó, tem vários vazios. Ó, da Isabel Zava, eu achei aqui. Isabel, tá na Grey's Anatomy. Isso, mas alguém escreveu em cima de volta. Não, mas eu tô vendo aqui o seu nome. É que tem 2 iguais, gente. Dá uma olhadinha. Tá. Ó, da Isabel ninguém mexeu, ó. Tô vendo aqui, ó. Ó, Isabel, não era... Opa, deixa eu partilhar isso aqui, peraí. Aqui, ó, Isabel Zava, ó. O meu voltou, o meu tá normal.
Ah, voltou? É que tem dois do mesmo, dois, O meu tá três do igual. mesmo. Aí, tranquilo, gente. Dá certo, tá? Pessoal, tem alguém que já terminou que eu já posso mostrar aqui? Que eu vou fazer assim, não dá tempo de eu mostrar de todo mundo agora para a gente falar aqui, tá? Mas aí, Eu fiz, o meu tem bastante, eu fiz vários. O que eu É. fui achando sem ninguém, eu fui fazendo. a Maria se empolgou, que legal. Maria, vamos ler o seu, então? Deixa eu achar aqui. Deixa eu voltar no comecinho. Vamos lá. Aqui. Vai lá, Maria, quer comentar esse? Vai lá. Ah lá, inovação e conhecimento na ponta dos dedos, transformando a aprendizagem com inteligência artificial. Não sei se era isso que era para fazer, escrever uma frase. Isso, Tem vai mais. escrever uma Tem frase. mais, pode descer que tem mais. Vamos lá, vou pegar mais um aqui. Vai lá. Corona a essência do grupo de estudos, destacando a inovação e acessibilidade proporcionadas pelo uso de ferramentas digitais e inteligência artificial na educação. Isso, muito bem, que show, hein? Tem Tá- mais, pode descer que tem mais. Maria, eu vou ler de outro prof, porque senão não dá tempo de eu ler Então todo tá, mundo. tranquilo. Aí, a hora que eu for ler, porque enquanto vocês vão preenchendo formas, eu volto a fazer a leitura aqui. Aí eu leio os outros seus, tá? Mas Tá, ficou legal, hein? Gostei. Muito boas as taglines aí que você criou, né? Bem bacana. Gente, mais um prof para eu partilhar aqui. Quem que eu poderia? Eu já terminei, Marlene. Vou lá, Marlene, deixa eu achar o seu aqui. Eu também já. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, Marlene. Quer comentar, Marlene? Vai lá. Acho que o microfone está fechado, Marlene. Desculpa. Como tem duas pessoas aí, nosso eterno GE, eu coloquei GE/IA, duas letras. GE e IA tem duas letras cada um. Pequeno no número, mas imenso no legado. Esse GE nosso, ele vai ficar na memória do meu coração para sempre. Que lindo, Marlene. Obrigada. Marlene é a nossa poeta aí, né? Nosso grupo de estudo sempre fazendo essas poesias, esses trocadilhos muito legais aí. Que show, gente. Muito bacana. Vamos lá, vou achar aqui o da Cacilda para a gente ler. Oi, Rosimar, pode falar. Você quer ver o meu? Beijo. Peraí, deixa eu achar aqui o da Rosimar e depois eu acho aqui o da Cacilda também. Você tinha falado, né, Cacilda, que poderia ler o seu? Tá. Oi, Rosane, pode falar. Alguma dúvida? Não, é que eu tenho mania de levantar a mão, eu não consigo falar sem levantar a mão, entendeu? Eu acho que eu acostumei tanto com esse negócio de levantar a mão, que às vezes eu quero falar isso e levanto a mão e esqueço. É só para dizer que eu também já tinha feito o meu, mas não precisa ler não, tá tudo bem. Não, vamos ler aqui sim, vai lá. Rosimar, comenta, depois a Cacilda, depois a Rosane, daí a gente segue, vai lá. Quando se participa de uma jornada do REDS, tem dois caminhos a serem seguidos. Você pode amar e enfrentar os desafios, ou não morre, gente. Eu tinha que colocar, ou você desiste e perde muito conhecimento. Não existe meio termo e é viciante. Eu não sei o que aconteceu, sumiu ali, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar a página para ver se vai. Ah, é? Aí, agora sim. É que não estava atualizado. Vamos ver, vai abrir aqui, mas eu vi que atualizou ali. Ah. Olha lá, ou você ama e enfrenta os desafios, ou você desiste e perde muito conhecimento. Não existe meio termo e se torna algo viciante. Isso, muito bom. Excelente tagline também. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o da Cacilda para a gente ler e depois a Rosane. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Olha lá, Cacilda, quer comentar o seu? O meu foi bem curtinho. Conectando ideias, impulsionando o futuro. Ah, muito bom. E combinou aí com a imagem. Legal. Por isso que eu não queria mudar ele, por causa que eu fiz já com a imagem. Ficou muito legal. Parabéns também. Vamos lá para a gente ir para a Rosane para a gente fechar. Deixa eu ver aqui.
Ah lá. Rosane, vamos lá? Sim, Vanessa, eu não quero comentar, não. Só te havia dito que eu já fiz, tá? Ah, tá, tranquilo, tá? Ó, a Rosane tinha colocado até aqui, ó, plantio de boas práticas, colheita de grandes resultados. Ah, que legal! Combinou ali com o filme também, excelente tagline. Nossa, gente, que show, hein? Vocês são bastante criativos, que legal! Parabéns aí, excelente. Pessoal, ó, eu vou passar o forms para vocês preencherem aqui, tá? Do checkout, e aí eu vou ler todas as taglines ali, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, porque fica muito legal as produções de vocês, tá? Então, pessoal, ó, chegou o momento aí do check-out, né? Aquele momento final da jornada para a gente avaliar como é que foi, o que deu certo, tá? O que pode ser melhorado na jornada, o que vocês conheceram. Então, aí, nós completamos a primeira temporada, né? Deixa aí a avaliação de vocês, tá? Lembrando que o Forms aqui, ó, ele aqui é o checkout, tá? Daí aqui, né, vocês registrarem com e-mail, o tema, quanto tempo tá no GE, tá? E aí, gente, vamos combinar assim, vocês terminando de responder, coloca... como que eu posso dizer para vocês? Coloca um ok aqui no chat dizendo que vocês terminaram, tá bom? Certo? Enquanto isso, eu vou ler as taglines lá de vocês. Deixa eu voltar aqui. E ficou muito legal. Deixa eu começar lá com a primeira. Ó, o Jean colocou um time perfeito, tá? Muito legal, combinou ali com os formadores. A Maria, esse a gente leu, da Rosane também. Nossa, gente, ficou muito legal as taglines de vocês. Vamos lá. Aqui a Nádia colocou, né? Como me encanta a IA, mas tudo depende do prompt bem feito e bem detalhado aí para a gente alcançar resultados incríveis. Que show, muito bom. A Isanete colocou tecnologia, desafios e descobertas na era da inteligência artificial na educação. Muito legal também. Gente, vocês são muito criativos. Transformando o futuro da educação ao integrar inteligência artificial com recursos educacionais digitais, capacitando mentes curiosas a explorar o universo de possibilidades ilimitadas. Muito bom. Esse grupo de estudos dedica-se a inovar e enriquecer a experiência de aprendizado, utilizando a tecnologia como aliada para o ensino inclusivo e eficaz. A Isabel Zava, esse curso de IA foi uma grande operação, confirmada com sucesso. Que bacana, combinou ali com o Grey's Anatomy. A Andréia colocou. O destino nos leva a lugares inesperados, mas o coração escolhe o pouso perfeito no aprendizado. Não importa o destino, mas sim a jornada. O que realmente vale são os momentos vividos, as lições aprendidas e as pessoas que encontramos pelo caminho. Nossa, que lindo, que poético. Amei, ficou show também. A Isabel Macedo colocou os formadores em ação com o laboratório de IA foi um espaço de descoberta e inovação. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. A Rosimar já leu para a gente, a Marlene também. Deixa eu ver. A Elisângela, é junto dos bons que ficamos melhores. Legal, combinou aqui também. Priscila, formadores em ação, nem a rainha nasceu pronta, até ela precisou de formação. Muito bom, adorei aí, ficou legal, gente. Que bacana as produções de vocês. Podíamos fazer um concurso de tagline futuramente? Legal. A Márcia colocou, o GE veio para transformar nossa aprendizagem, muito bom. A Fernanda, a aprendizagem contínua é o que nos move. No GE, pude ressignificar meu momento de feedback com os formadores em ação, tornando mais sensível, potente e alinhada a escutativa. Ah, que legal, muito bom. A Cacilda também a gente já leu. Ver se tem mais alguém aqui. Opa, o Wagner colocou aqui, ó. Wagner colocou mais de um, bacana. Os recursos, as inovações, as aplicações, tudo que foi aprendido, ensinado e compartilhado representam possibilidades que só agregaram valor à minha prática docente. A inteligência artificial sai do mundo invertido e ganha campo na educação. Alcance as estrelas, voe uma fantasia, sonhe um sonho. E o que você vê existirá. Tradução do trecho da música Never
Every Store. Ah, que legal, que lindo, Wagner. Wagner. Porque na série tem um episódio que termina com essa música, eu achei bem marcante, daí eu achei interessante colocar, né? Só para fazer a relação. Ah, que bacana, combinou aí, olha que legal. Ah, é gostoso quando a gente vê a série e consegue contextualizar de uma forma bem bacana. Parabéns, aí ficou muito bom. Que show, gente. A Ana Clara colocou, né, Game of Formadores, College School, né, que a Ana Clara colocou aí em inglês. Traduz pra gente, Ana. Imaginei que você fosse pedir. Game of Formadores, né? Uma referência a Game of Thrones, e se traz uma referência a Game of Thrones, lá tem uma frase famosa, a mais famosa da série, né? Que é Winter is coming, que o inverno está chegando. Aí eu coloquei Knowledge is coming, o conhecimento está chegando. Isso. E tem novidades para a segunda jornada, hein, gente? Não percam, que vai estar bem legal. Nós temos Red novo vindo por aí. Acho que vocês vão gostar. Obrigada. Quando vai ser as inscrições? Olha, assim que eles falarem a data certinho, eu aviso vocês que essa semana, e eu acho que semana que vem é fechamento, né? Aí eles divulgando, eu já mando nos grupos, tá? Já aviso vocês ali, aviso no Classroom, eles também vão divulgar aí bastante. Gente, mais alguém que eu não li, gostaria de comentar? Tudo bem? Eu fiz a 8 e a 9 também, eu acho que você pulou. Ah, é porque aquela hora não estava atualizada, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Ver se vai abrir. Ah, Tainá, eu vou escrever alguma coisa no chat, eu não vi aqui. Ah, mandou no chat. Aqui, ó. A Tainá colocou, né? Rede Laboratório de IA, a última chamada da temporada. Próxima parada, Futuro da Educação. Nossa, ficou muito legal, Tainá. Que show, gostei. Copiar lá, tá? Deixa eu copiar aqui. Ó, já vou colocar nesse aqui que tá aberto, ó. Aqui. Deixa eu colocar aqui, Tainá. Aí. Pessoal, então nós vamos seguir, tá? Para dar tempo da gente fazer todas as apresentações, tá? Para a gente conseguir dentro do tempo. Ah, ficou da Maria para ler. Peraí, deixa eu voltar. Maria, você lembra qual slide que é? O 8 e o 9. O 8 e o 9. Vamos lá. Transformar o futuro da educação e integrar a inteligência artificial com recursos digitais, capacitando mentes curiosas a explorar o universo de possibilidades. Muito bom. Esse grupo de estudos dedica-se a inovar e enriquecer experiências, utilizando a tecnologia com o ensino mais inclusivo e eficaz. Muito bom, gente. Excelente a tagline aí de todos vocês. Vamos lá. Dando sequência, então, agora, tá? Nossa jornada. Então, vou passar aqui as orientações, tá? Lembrando que é o último encontro, acho que tem microfone aberto, a gente tá dando um pouquinho, tá? Aí, então, nesse encontro de compartilhamento e feedback, pessoal, é o mais importante de todos, que vocês vão ter a oportunidade aí de apresentar as produções de vocês, o que tem de positivo, né? Os desafios que a gente enfrenta aí, mas tenho certeza que foi aí uma experiência muito positiva para todos nós e que vocês, né, vão mostrar aí a mágica que fizeram com as implementações, tá? Pessoal, nesse momento, tá, vou pedir para vocês, com relação às apresentações, tá, que vocês não precisam usar os 5 minutos, vamos tentar fazer em 4, né, vamos tentar usar aquele slide do final resumido, vamos tentar ser bem sucinto, gente, para que nós não passamos do horário, tá? Que eu sei que tem gente que tem aula depois, tem gente que tem que sair da escola e correndo para casa, então vamos tentar aqui mostrar a essência, o que é importante para nós. Qual recurso da IA você utilizou? Qual o teu público, o que você fez? De uma forma bem resumidinha, a outra turma conseguiu fazer em 2, 3 minutinhos, então se vocês conseguirem, quanto mais objetivo vocês conseguirem ser aí, melhor para o grupo, tá bom? E aí, tem a nossa planilha compartilhada, tá? Deixa eu ver aqui, Tainá. Pode sim. Aí, deixa eu só combinar com vocês. Deixa eu colocar aqui. A Tainá é da outra turma, né? Eu vou colocar aqui ela para apresentar aqui com vocês, tá? Aí, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, deixa eu colocar aqui dia 20. Ó, a planilha, deixa eu compartilhar o link com vocês da planilha, tá? Deixa eu colocar aqui a Tainá, então, para apresentar.
Aí, vou pedir para alguém fazer o comentário aqui. Deixa eu ver quem já apresentou semana passada. Eu já coloco aqui, tá? Eu já coloco aqui quem vai fazer o comentário, tá, gente? Vou compartilhar o link com vocês, para a gente já começar as nossas apresentações para não atrasar, tá bom? Deixa eu parar a partilha aqui. Ah, tudo bem, Andréia. Daí você consegue apresentar hoje, tá? Não tem problema não, tranquilo. Então, vamos lá. Tainan tá pronta? Partilha a tela aí, que eu partilho aqui. Prof, eu prefiro que você compartilhe. Ah, então tá bom. Do Só um celular aí minutinho. fica bem ruimzinho. Então tá. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui. Se você quiser, já pode ir se apresentando pro pessoal, tá? Então, eu sou a Tainan, eu sou do núcleo de Pato Branco. Atualmente, eu estou no núcleo regional de educação de Pato Branco como tutora dos formadores municípios, mas a minha formação é de letras, português e inglês. E então a minha implementação ela foi direcionada à minha equipe, né, de tutoria, aos meus professores formadores. Eu tenho 4 professores na minha tutoria. E eu utilizei, então, o recurso da primeira atividade que nós fizemos, que era elaborar... Aí, para agora, eu não vou lembrar. Mas eu solicitei a inteligência que me ajudasse a organizar um roteiro para que eu apresentasse a jornada para os meus formadores, porque na época, no início, ali a minha implementação foi em março, agora não lembro, mas foi bem no início da nossa jornada, foi em março, início de março. Foi o início da jornada dos formadores municípios. E aí eu então pedi para que me auxiliasse a montar uma reunião de alinhamento, os principais tópicos para eu abordar com os professores, né? E aí ele elencou alguns de apresentação, de organização da jornada, os combinados, então foi bem dentro do que eu já queria apresentar. Deixa eu ver aqui. Então, a necessidade foi alinhar uma reunião com os professores. Isso, prof, foi o texto mágico. Então, qual era o objetivo dessa implementação? Alinhar uma reunião com os professores formadores da minha tutoria para garantir coesão e clareza no desenvolvimento da jornada formativa. Foi, então, no dia 25/2, nós criamos um prompt no Canva, que me ajudou a criar essa pauta para a primeira reunião com os professores. Eu executei, então, no dia 6 de março, fiz essa reunião com os professores, de maneira online, né, com Meet, e aí nós fizemos toda a conversa, apresentação, né, eu abri um espaço para um diálogo, uma escutativa com eles também. Então, utilizei o Canva para gerar as sugestões iniciais da pauta, fiz os slides personalizados a partir do Canva e também com via abordar, né? Aí coloquei links, documentos importantes que eu queria mostrar para eles e planilhas de acompanhamento como ferramenta de gestão das nossas ações. E os resultados foi uma reunião bem bacana, bem participativa, houve trocas importantes, que a gente pôde alinhar algumas coisas que fazem parte agora da nossa jornada, né? Então, com base sempre nessa reunião de alinhamento, a gente vai seguindo os combinados realizados ali nessa primeira reunião, né? Então, justamente para criar esse ambiente colaborativo, comunicativo, e deixar claro ali a organização da jornada, o que se espera deles, e foi isso. Parabéns, Tainan, excelente trabalho, começamos super bem, que legal, né, tá indo, ó, nosso GE chegando lá no Formadores Município, que bacana, né, as produções de vocês aí, depois eu vou ver lá o texto mágico, os detalhezinhos, mas eu já vi ali que ficou bem legal a pauta da reunião, parabéns, excelente trabalho. E aí, pessoal, continuando Obrigada, a nossa rodada de apresentações, agora a gente tem, deixa eu ver aqui, quem que é a próxima da lista? A Andréia. Andréia, você tá aí? Tá pronta? Oi, Vanessa, estou aqui. Tá conseguindo me ouvir? Estamos. Consigo. Vai lá, boa apresentação. Consigo, sim. Obrigada. Deixa eu só pôr
Tá, eu falo que a minha apresentação, gente, boa noite primeiro, sou a Andréia, aqui do Núcleo de Japicarana, e eu falo que a minha apresentação ficou simples, que eu virei até para a Vanessa e falei assim, meu Deus, eu queria fazer algo além, e parece que eu não consegui ir tão além. Eu estou no Formadores, né, faz 1 mês e meio, 2 meses, então por isso a minha implementação foi dentro do Formadores. E aí eu usei as avaliações, né, as datas sugeridas para avaliações, para fazer um quadro para eles com essas informações, e eu usei o Canva, né, com o gerador de imagens para criar uma imagem, né, das tutoras que passam essas informações, para criar o fundo. E aí eu queria até montar diferente, mas ficou bem simples, bem básico, né? Eu fiz mais uma geração de imagem mesmo para centralizar as informações, que foi o que eu pude fazer no momento, tá? Seria isso, Vanessa. Parabéns aí, André, excelente trabalho. Gostei muito aí do roteiro que você utilizou, da forma como você fez. E as imagens, que legal, né? Estilo, dá a impressão que é aquelas bem parecidas com o estilo do Bing, mas é um pouco mais moderna, né? Ficou muito legal, gostei, ficou bem dinâmica aí. Parabéns e excelente gestão do tempo também, hein, menina? Obrigada. A única coisa que eu não concordei nas imagens ali é que eu tirei, né? Mas é que a minha colega, ela sai mais para negra do que para morena. Eita! Não consegui mudar a cor da pele. É um ajuste ainda que a IA precisa melhorar, né? Mas com o tempo, acredito que logo já vem aí essas novas atualizações, né? Mas muito bem, parabéns, excelente trabalho também, André. Que show, hein? Vamos lá, continuando as nossas apresentações, agora a gente tem a Cacilda. Cacilda, tá pronta? Sim, pode partilhar você, fazendo um favor? Partido sim. Opa, pra já. Estou abrindo aqui, enquanto isso você pode ir conversando com o pessoal já, tá? Boa apresentação. Isso só. Estou abrindo aqui, tá? Só um minutinho. Eu sou professora Cacilda, de Geografia, e esse ano estou trabalhando também com projeto de vida, ensino religioso, estudo orientado, e aí eu fiz a minha... Aí eletiva também. Aí eu fiz a minha implementação em 2 momentos, que eu me empolguei, e aí eu quis que os alunos criassem imagens, né? Aí eu fiz em geografia, eles criaram imagens do período dos dinossauros e tal, e foram criando, foram bastante. Aí algumas nem coloquei aqui, porque eram muitas, né? E a gente tinha que fazer meio resumido. E aí, tá, em geografia trabalhei isso com eles, aí eles foram se divertindo com as imagens e tudo, né? E foi bastante interessante. E aí, em projeto de vida, aí eu que criei pedindo para IA, no prompt lá, tudo certinho, um vídeo, né, e imagens para trabalhar o etarismo com eles. Aí eu fiz tanto do feminino, né, uma mulher, bebê, e fui colocando, eu ia colocando as datas, nascimento, 5 anos, 10 anos, 30, 40, né, no período, né, de profissional trabalhando, aí depois já velho e já idoso. E tipo assim, se você não morrer jovem, que o recado que eu queria dar para eles é assim, se você não morrer jovem, você vai ter a chance de ficar velho também. Não tem outro caminho, né? Nasceu, envelheceu e morreu. Ou você pode nascer e morrer antes de ficar velho. Então, para trabalhar a questão do respeito com as pessoas, os professores mais velhos também, porque está vindo uma leva aí de alunos muito mal educados, muito desrespeitosos. E aí eu quis trabalhar isso daí. E a IA criou imagens bem interessantes. Coloquei lá um bebezinho, sexo feminino, e ele foi criando, né? Aí, e coisa impressionante. Eu falei assim, nossa, no começo eu fiquei meio assim, trabalhar isso daí, será que vai surtir efeito? Vocês não acreditam. A hora que ia passando as imagens, né? Principalmente com mulher. Isso daqui foram os prompts, né? Principalmente com mulher. Um menino, simplesmente, a hora que apareceu a mulher lá, na idade dela mais velha, né, com 80 anos, simplesmente o menino falou assim, eu vou bater nessa velha.
só de ver a foto da pessoa velha. O menino falou que ia bater nela. Isso daí foi a parte que eles foram criando, né? E aí eles se divertiram, que eles tiraram fotos deles, colocaram nas imagens ali, né? Eles foram se divertindo. Foi bem divertido, foram momentos bem divertidos. E aí eu fiz, né, também esse do etarismo, e aí eu vi, né, o menino, só de ver a imagem assim, eu vou bater nessa véia, e não sei o quê, né? Como que eles são. E aí fiz também, peguei pedi para ir a criar, né, um do sexo masculino, bebê, e foi indo até a idade, né, 80 anos, e foi passando. E aí a IA que foi criando a imagem e o texto também, imagem e texto, e depois eu montei tudo no Canva e coloquei a música, né, uma música no vídeo do masculino e no vídeo do feminino. Então, aí eu fui montando os recursos no Canva também. E foi bastante interessante, né? Até uma outra professora de um outro formador ficou sabendo que eu fiz isso, aí ela quis para ela também trabalhar isso daí. Aí eu passei para ela os 2 vídeos que ela achou interessante, né, a trabalhar essa questão do etarismo, né? E aí os alunos, né, trabalhando, e aí depois eles fizeram, né, todo o depoimento também, eles gostaram de ter trabalhado essa questão, aí alguns viram que eles necessitam, né, de respeito, tem que respeitar, né, e saber que a vida, né, é o processo, nasceu, envelheceu, morreu, né? Então não vai, se não envelhecer, morreu antes. E foi isso, foi assim bastante proveitoso, né? E as imagens ficaram muito bonitas, né? Foi uma cronologia, vendo a pessoa, né? Ela envelhecendo. Que legal, Cacilda. Parabéns, excelente trabalho, que bacana, né? E que temática relevante que você trouxe para trabalhar aí com a molecada, porque eles precisam, né, ter consciência, cuidar, respeitar, né? Porque as pessoas têm tanta sabedoria, tanta coisa boa para partilhar, né? Então, é uma forma também de incentivar o respeito, né, por parte deles, né? E que bacana, gostei muito aí das produções, eles também, né, lá nas cadetinhas, que tem alguns que eles colocaram lá, Sim. ficou muito legal. Nossa, que bacana. E aí alguns pegaram foto deles e foi pedindo para IA também, fazendo, né? E ficou bem bonito também. Foi assim, bem interessante. Eles se divertiram bastante, e depois essa consciência. Se der para você, se der um tempinho de você pôr o dos meninos também. O quê? Ah, aqui? Esse é o da mulher, eu fiz com o menino também. Deixa eu ver aqui, peraí, tá lá pro final, né? Esse aqui. Esse está aparecendo já aqui para nós. É esse mesmo? É. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos. E foi bastante interessante no depoimento, eles viram que foi bem interessante essa reflexão para eles, que alguns não pensavam dessa forma, né? Que tem que respeitar e tal. Tem que valorizar isso mesmo. Nossa, que trabalho legal, parabéns, excelente trabalho também. Olha, gente, 2 apresentações aí, show de bola, inspiradoras aí, que a gente, né, precisa trabalhar e replicar. Inclusive, né, pessoal, já está aberta a inscrições para o congresso, né, escrevam aí os trabalhos de vocês, tem práticas muito legais da semana passada, de hoje também, né, vamos lá, né, participar. Parabéns, Cacilda, excelente trabalho também. Pessoal, atualizei o nome da planilha lá de todo mundo, tá, para vocês irem preenchendo. Agora a gente tem a Ana Clara. Ana Clara, tá pronta? Sim. Você quer partilhar? Quer que eu partilhe aqui? Tô carregando já. Então tá bom. Vai lá, boa apresentação.
Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Acho que é assim, né? Isso, perfeito. Boa apresentação. Então, só para, né, relembrar, a minha demanda é ali na coordenação de avaliação, ali na CED, e eu sou responsável por fazer eu elaboro os itens da prova Paraná de língua inglesa, de língua espanhola e de mídias digitais, que ali são só os itinerários da terceira série. A minha implementação, não vou conseguir fazer uma coisa tão legal e criativa quanto os colegas, porque ali a minha demanda é uma coisa mais restrita, tipo, é literalmente eu fazer as questões da prova. Então, eu usei o Dreamlab do Canva para ajudar a criar uma imagem para um item de língua inglesa, que o conteúdo da aula que baseou esse item era sobre redes sociais. E o gênero textual trabalhado foi uma charge, né, que trazia se as redes sociais nos deixam mais conectados ou mais isolados. E eu dei literalmente esse prompt ali para o Dreamlab, ele gerou algumas charges para mim, né, coloquei aqui o comando, o prompt ali, e ele gerou algumas imagens para mim. Eu escolhi essa primeira aqui, né, e fiz algumas edições que a gente aprendeu também. Como a IA, ela não dá imagens completamente perfeitas, esse personagem veio com uma sobrancelha estranha, eu passei a borracha mágica e apaguei. Ele estava com um semblante meio feliz, meio neutro, e eu queria uma coisa mais entristecida para dar a ideia do isolamento, então eu pedi essas edições mágicas ali, né, a borracha mágica e a edição mágica. Depois eu entrei, como você ensinou, a gente faz a imagem ali para ser usada no design, e eu inseri os textos, né, que são ali os pensamentos dos personagens dos dois lados. Uma personagem falando, é maravilhoso falar com qualquer um a qualquer momento. E do outro lado, outra personagem triste pensando, por que eu me sinto tão sozinha? Aí, eu trouxe o item, lembrando que eu, né, tive que tirar a cor, porque a nossa prova é impressa em preto e branco, então eu coloquei a imagem em escala de cinza, e o nosso item que trabalha com o descritor D05, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico. Então, o que é a interpretação de texto com esse material gráfico? O aluno ele vai ter que, na charge ali na tirinha, ele vai ter que entender as falas dos personagens, os pensamentos, enfim, a ambientação, a linguagem corporal, a expressão facial, enfim. E aí, eu criei um item para a primeira série do ensino médio, que tem que ter ali, né, as 5 alternativas, é o padrão da prova, 4 para o fundamental e 5 para o médio. Aí eu quis usar esse slide aqui, mas ia ficar muito pequeno, aí não ia dar para mostrar para vocês. Por isso que eu passei os slides com as imagens maiores. Mas, basicamente, a minha implementação foi essa. Só antes de terminar, lembrando, né, que a prova é sigilosa, essa prova vai ser aplicada ali em setembro, e eu fiz um item para a primeira série do ensino médio, com esse descritor, com esse conteúdo, exatamente igual está aqui, só que esse item é um item fictício, porque o verdadeiro eu não poderia trazer aqui para vocês, mas quando em setembro, se alguém estiver aplicando a prova da primeira série do ensino médio e abrir a prova de língua inglesa, vai achar um item bem parecido com esse aí, que eu fiz esse para mostrar literalmente e honestamente o que eu fiz de implementação. E é isso. Parabéns, Ana. Excelente trabalho também. Que legal, né? A gente fica feliz. Eu já estou ansiosa para chegar essa prova aqui para a gente ver. Vou exibir para todo mundo da escola. Que legal, né? E que bacana. Aí você vai chegar assim, ó, eu que ensinei. Que legal, né? Que bacana aí as nossas produções, né? As produções de vocês aí vai atingindo aí toda a rede de diferentes formas. Muito bom, parabéns, excelente trabalho também. Que legal, né, gente? Quanta coisa, quanta produção boa vocês estão fazendo aí, que bacana. Vamos lá, continuando a nossa rodada de apresentações, agora a gente tem o Wagner. Wagner, está pronto? Oi, boa noite, estou sim, estou aqui aguardando para a gente Você poder compartilhar aí? já. Vamos por aqui. Então tá bom. Boa apresentação. Obrigado.
Então, pessoal, eu não sei se está compartilhando aí já, deixa eu colocar em apresentação. Está. Deixa eu só colocar a apresentação aqui de slides. Eu não fiz o resumo, mas vou passar brevemente, né? O meu trabalho, eu sempre tive dúvida, sempre quis fazer algum curso que falasse sobre adaptação de avaliação em educação especial, e sempre tive dificuldade. E nesse curso atual, no que nós estamos fazendo, eu tive essa possibilidade de usar uma inteligência artificial, uma ideia que eu não tive antes, e fazer adaptação para alunos que eu tenho ali com transtorno de espectro autista. Eu falo de Maringá, né, da cidade de Maringá, núcleo de Maringá, leciono com física e matemática, e escolhi uma turma de física, onde eu tenho alunos ali que têm um transtorno de espectro autista, para poder aplicar essa situação. Então, o que eu fiz? Eu criei, né, eu tenho a avaliação normal da equipe, deixa eu até fazer o compartilhamento dela aqui. Primeiro ano A, só um pouquinho. Só para ser breve. Só vou compartilhar aqui. Para vocês terem a referência. Eu tentei usar o texto mágico, mas o texto mágico ele não permitia que eu entrasse. Essa é a avaliação normal, tá? Para a turma. Ele não permitia que eu entrasse com um arquivo para carregar essa avaliação ali dentro. Então, o que eu fiz? Eu usei ali o auxílio do Gemini, né, criei uma adaptação, e na adaptação eu usei o Dreamlab para poder fazer as gravuras, que elas seriam direcionadas para esses alunos. Agora eu vou só mostrar aqui a questão da avaliação. Essa que eu estou mostrando só para vocês verem a avaliação assim, toda carregada de informação para o aluno ali que não tem nenhum tipo de neurodivergência e tal, né? Então, o que foi feito na adaptação? Vamos mudar aqui de novo. Eu só tenho uma dificuldade de mudar, ter que parar de apresentar e apresentar de novo. Só um pouquinho. Não precisa, Wagner. Na parte de cima tem aqui, ó, compartilhar esta guia. Vai para a guia que você quer mostrar. E aí tem um botãozinho aí, ó, partilhar esse separador ou partilhar esta guia. Veja aí, na parte de cima. Parte de cima, para lá. Vai para a página que você quer mostrar. Que agora a gente está vendo a página da prova de física. Apareceu aqui, beleza. Mudou, né? Não era assim? Isso, mudou. Beleza, então eu vou para ver guia, né? É isso? Isso. Então, aqui está aparecendo, mudou para vocês? Mudou. Está aparecendo a avaliação já adaptada. As gravuras são do Dreamlab, né? A estrutura, então, ela foi totalmente transformada, totalmente adaptada. Né? Os alunos têm uma dificuldade extrema, e eu achei adequado e vou usar em todas as situações que eu precisar de adaptação. Né? Eu pedi para colocar as gravuras em preto e branco, as gravuras para serem pintadas depois. Né? Tive acompanhamento da professora também, que é a professora que faz a mediação, a professora Paê, né? E aqui eu só vou finalizar. Na verdade, assim, para mim, foi um trabalho bem interessante que vai ser usado em todas as situações. Apareceu uma evidência aí para vocês? Está aparecendo. Isso, deixa eu só lá em mudar. Aqui, os alunos que estão a aplicação das avaliações, os alunos, né, eles têm mas eles conseguiram fazer a avaliação completa sem precisar, ela só precisou direcionar algumas questões, e eu me senti mais tranquilo com relação a isso, porque eu sempre tive uma dificuldade tremenda, e eu acho que agora eu vou usar bastante, com certeza eu vou usar bastante agora inteligência artificial para fazer as adaptações. Então, é isso, tá, pessoal? Parabéns, Wagner, excelente trabalho, também adorei a prova, a questão da criatividade, você colocar os desenhos ali, né, ficou muito bacana, que legal, tenho certeza aí que eles gostaram e também, né, se sentiram aí mais incluídos com relação a essa prova, porque realmente é um desafio para a gente, né, fazer essas provas diferenciadas e que atendam, né, as necessidades aí dos nossos estudantes, mas parabéns, excelente trabalho também, que legal, gente, quanta coisa bacana vocês fizerem, e todo mundo se inscrevendo aí para boas práticas, hein? Vamos lá, continuando a nossa rodada de apresentações, agora a gente tem a Rosimar. Rosimar, tá pronta? Pronto, eu vou compartilhar. Então, vai lá, boa apresentação. Obrigada. E todo mundo, excelente gestão do tempo, hein, gente? Parabéns. Tá aparecendo, né? Sim. Só que tá carregando. Então tá, Rosimar, eu sou técnica administrativa do RH do Núcleo de Curitiba, e como toda jornada dos formadores, eu tento trazer alguma coisa de uma demanda do RH. Nesse momento, o que eu trouxe? Progressão e promoção.
que é algo que nos interessa, certo? Muito. Então, eu criei ali através do Canva, do texto mágico, eu fiz lá um prompt e ele me gerou esse texto aqui. Carreira no Serviço Público do Paraná, e dizendo ali, descrição da carreira, os requisitos para progressão e promoção, o que é cada um desses, implicações. E, através desse texto, como que eu posso divulgar isso? É um texto que eu pedi para encurtar as informações, para ficar algo mais simples, mas é um texto que eu posso enviar para o servidor através de um WhatsApp, posso criar um texto para e-mail, eu posso incluir ali datas, um link para direcionar o servidor para uma outra página com informações mais completas. Eu posso pegar esse mesmo texto e fazer uma apresentação. Aí eu aproveitei e, deixa eu ir para cima, fui lá no Dreamlab e pedi essa imagem aqui. Eu até só coloquei um texto ali, só para mostrar que eu posso colocar texto, eu poderia modificar a imagem, mas essa imagem foi gerada de um prompt bem simples, gente. Eu coloquei uma sala de aula com uma professora mulher em frente de um computador. E ele me gerou isso daí. Eu gostei da imagem. Então, eu poderia usar essa imagem com trechos daquele texto para uma apresentação. Uma coisa que eu fiquei assim meio decepcionada, que eu fui tentar gerar um vídeo lá no Mídia Mágica, eu não lembro agora no nome, mas aí o que ele entendeu? Quando eu coloquei carreira, ele me gerou, por exemplo, cachorrinhos correndo. E aí não me gerou assim o que eu queria. Aí eu acabei não gerando o vídeo, mas eu poderia ter usado outro head para fazer um vídeo, como já fiz em outros momentos, tá? Mas na criação do texto, gente, é uma rapidez para você criar. Logicamente que eu dei aquela lida, vi se realmente as informações estavam coerentes, pedi para encurtar, como eu falei, e é um material que eu posso divulgar em várias mídias, que já me agiliza muito, já que eu não tenho só essa demanda, eu tenho outras demandas. Então, a inteligência artificial, como a gente já discutiu, ajuda muito nisso. A rapidez na execução ali da informação que você quer. Tá? Então, eu passei para os meus colegas, para, ali computador, no celular. Então, é algo assim que tranquilamente, gente, dá para, de início, assim, o servidor se informar ali. Depois, se ele quiser mais informações, dentro de cada jornada de trabalho, porque cada um de nós temos um tempo, de exercício ali da profissão, então não dá para comparar um com o outro, certo? Então, nesse texto aí, deixa bem claro como ali os requisitos para uma progressão e promoção, o que você precisa fazer, o básico, para depois você procurar maiores informações. Então, era isso daí que eu tinha para passar para vocês. Parabéns, Rosimar, excelente trabalho também, que legal, adorei ali a questão do plano da carreira, e que nem você falou, o prompt mesmo, alguns prompts a gente vai ter que refinar, alguns a IA não reconhece, mas pode ser que daqui 2 dias a gente entre e já consiga fazer, inclusive o Canva, gente, se vocês entrarem hoje, não tem mais Dreamlab, tá? Alguns já atualizaram, ele aparece de uma outra forma no final do encontro que eu mostro para vocês. Eu usei essa semana, não aparece mais, ele já colocou uma coisa mais diferente, né? Diferente, tá mais clean, né? Tá bem bacana. Depois eu mostro para vocês no final um print, porque o meu não atualizou ainda. Acho que o V é lá pro final. Mas vai dar certo. Vamos lá. Continuando as nossas apresentações, agora a gente tem a Karina. Karina tá aí? Tá pronta? Tá me escutando? Sim,
Sim, aham. Tá, então vamos lá. Eu vou compartilhar. Então, Ver se eu consigo compartilhar. tranquilo. Se você não conseguir, eu partilho aqui, tá? Boa apresentação. Tá Isso. compartilhando? Estamos vendo essa tela, aham. Queria colocar como apresentação. Tá aparecendo a apresentação ou não? Só. Ainda não, tá aparecendo. Ó, do lado direito tem uma flechinha, do outro lado. Lá na pontinha, isso. Aí, agora sim, ó, apresentação de slide. Aí, boa apresentação. Beleza, vou deixar lá no. Então, meu nome, eu sou. Estou na gestão agora, estou na direção, eu estava na direção auxiliar, eu estava com programação e robótica, eu estava dando aula. E aí eu usei o Canva, o texto mágico, para os meus alunos criarem um código, porque o 7º ano, agora que eles estão vendo programação e robótica, eles não viram no 6º. Então, o 6º, tudo bem, está vindo tranquilo. Agora, o 7º, não. Então, eu usei o texto mágico para eles e o prompt que eu falei, eu fiz para eles uma parte do prompt que era escolher um animal que voe. Aí ele ia fazer todinho os comandos, né? Comandos de um animal que voa para o Scratch. Aí eles colocaram, daí o animal eles colocaram dragão, barata, fada, aí eles que escolhiam o animal que eles queriam a pessoa, o que eles queriam que voasse. Só que o comando tinha que ser para o Scratch, né? Aí eles fizeram e saiu bonitinho, eles usavam o texto mágico, saía os comandinhos, eles iam lá no Scratch e eles iam criando os bichinhos, personagem deles. E foi isso que eu fiz na minha apresentação. Teve bastante gente que conseguiu, teve aqueles que têm muita dificuldade, mas, gente, eles são muito rápidos, embora eles tenham muita dificuldade em formular uma frase. Aí, isso daí é que deu mais trabalho para a gente. Mas eles adoraram, porque eles falaram, sério, professora, que eu posso perguntar tudo aqui? Eu falei assim, sério, pode perguntar tudo que vale a pena, não pode ficar também... tem que pensar um pouco, falei para eles, não pode perguntar qualquer coisa. E foi isso. Parabéns, Karine, excelente trabalho também. Que legal que você conseguiu associar a programação ali, vi ali até umas telinhas do Scratch, que legal, né, para trabalhar com vídeo depois, se você quiser dar uma olhadinha no vídeo, tá? Mas eu não coloquei aqui, não. Isso. Eu coloquei no meu trabalho. Aí embaixo tem o vídeo. Então, tá bom, tranquilo, tá? Parabéns, Karine, excelente trabalho também, que legal, né? Quando a gente vê os alunos utilizando, colocando a mão na massa, que bacana, né? Uma experiência muito boa para eles. Parabéns aí, excelente trabalho, hein, gente? Que show, hein? Bom, vamos lá. Continuando a nossa rodada de apresentação, nossa, gente, quanta coisa boa, hein? Vamos lá. Continuando agora, a gente tem, deixa eu ver aqui, o Jean. Jean, tá pronto? Vamos lá? Pessoal, continuando aí na boa gestão do tempo, hein? Sim, vamos lá. 4 minutos aí, tranquilo, hein? Vai dar tempo de todo mundo apresentar, hein? Vai lá, boa apresentação, Jean. Valeu, obrigado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu tirar o meu Meet da janela para poder compartilhar a outra. Fica mais interessante aqui. Tá. Bom, como a Ana falou, nem todas as funções que a gente exerce fora de sala de aula, elas são tão favorecidas pelo Canva, pelo texto mágico ali.
Então, eu organizei aqui de uma forma que eu pudesse fazer a implementação, até porque ali no relato de implementação pedia que a ferramenta do texto mágico fosse utilizada, né? Então, mas enfim, né? Para quem está em sala de aula, para quem está no contexto da escola, eu acho que é fantástico, né? Mas para a gente que está fora, às vezes, tem outras coisas mais interessantes. Então, forcei um pouco, tá, prof? Não vou mentir. Mas consegui usar. Então, o que eu fiz? Eu pedi, então, que o texto mágico me descrevesse algumas ferramentas de IA que eu pudesse utilizar para produzir um vídeo de avatar animado. E ele me listou 4 ou 5 ferramentas. Eu dei uma olhada nelas, achei a que eu achei mais simples, mais interessante, e produzi um vídeo, que era a minha intenção, né? Não é o uso mais efetivo do texto mágico, mas era o que dava para fazer, né? Porque a minha intenção, na verdade, era a produção de um vídeo, né? Então, enfim. Só para contextualizar, né? Meu nome é Jean e eu trabalho na secretaria, na sede, na programação Paraná, né? Então, a Karina acabou de falar aí das aulas de programação e robótica, né? Então, nós aqui pensamos nisso tudo que está acontecendo lá na escola. Enfim, e um dos nossos assuntos do momento, né, é o concurso Agrinho de Programação, que vem agora na sequência, né? Já iniciou ali os processos, mas vai se intensificar agora no início do segundo tri. E aí eu pensei em fazer um vídeo de divulgação. Então eu criei ali o prompt, né? Descreva sites ou ferramentas IA que possam ser utilizadas para criar vídeos animados. E aí com aquilo que ele me listou, eu fui desenvolvendo ali o que eu queria, né? Criei o vídeo, que daí eu publiquei no Insta e disparei por WhatsApp, né? Como tem aí alguns dos itens aí, com alguns comentários do pessoal, tá. Mas eu quero mesmo mostrar o vídeo para vocês. Não vou me delongar, não, eu quero mostrar o vídeo, que eu achei que ficou bem legalzinho. Aí eu... Ele tem som, Jean? Tem, não tá saindo, né? Não, acho que tem que Deixa eu... partilhar no modo uma guia, daí Eu vou aparece ter o que som ser... pra gente. Deixa eu sair daqui e compartilhar de novo, porque senão ele não vai mostrar. Deixa eu Isso, escolhe a compartilhar. opção uma guia que dá Guia certo. com som, né? Guia com áudio, aqui. Uhum. Aí eu criei o vídeo numa outra ferramenta, que foi deixa eu voltar aqui, só pegar o nome que eu já esqueci. Top View IA é o nome da ferramenta. E aí ele tem essa criação de vídeos com avatar. Deixa eu dar o play aqui para vocês verem. Voltar para o início. Olá, eu sou o João e vim convidar você para participar do curso Agrinho de Programação. Este ano serão 4 categorias concorrendo a um smartphone. Converse com seu professor de programação, pensamento computacional ou do EduTech. Até mais! Deu para ouvir? Sim, deu sim, que show, que bonitinho, Então amei. ficou bem engraçadinho, né? Que era essa a intenção mesmo, uma coisa mais para criança, pensando justamente nos pequenos, né? Sexto, sétimo ano ali, né? Até porque para eles, para a grande maioria deles, é o primeiro ano que eles estão vendo a programação, né? Então, para tentar instigá-los a participar aí do Agrinho, né?
Que Enfim, é legal. isso. Parabéns, Jean, excelente apresentação também. Nós vamos ver esse vídeo circulando aí nas redes sociais, certeza que em breve já chega aqui para nós também. Vamos ver sim. Os Bacana, hein? professores de pensamento computacional, de programação e robótica já Legal. viram, inclusive, porque eu disparei para os nossos técnicos dos núcleos e eu sei que eles Que compartilharam com os profs e com os pedagogos, É, enfim, diretores. que Então, legal. talvez alguém até já tenha visto. Que legal, parabéns aí, Jean, excelente trabalho também. Gostei, hein? Depois você manda pra gente as outras ferramentas de IA de vídeo lá, que eu fiquei curiosa. Manda no grupo o pessoal ver também, que bacana. Parabéns aí, show de bola. Vamos lá, continuando as nossas apresentações, agora a gente tem a Priscila. Priscila, tá pronta? Estou sim. Vamos lá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Isso, vai lá, boa apresentação. Obrigada. Então, meu nome é Priscila, eu sou professora de língua inglesa e atuo como tutora de formação no grupo de estudos formadores de ação, no GE, nos temas de língua inglesa. São 3 temas relacionados à língua inglesa. E aí, nos temas de língua inglesa, a formação, a proposta de formação é que ela seja feita juntamente com a plataforma Inglês Professor. Então, os cursistas, né, eles têm os encontros deles, né, com o professor formador, como vocês têm aqui com a professora Vanessa, mas eles também fazem aulas com professores estrangeiros na plataforma Inglês Professor, que eles têm uma carga horária menor com o professor formador e tem as aulas na plataforma. E eu também, como tutora, eu realizo essas aulas. Então, inicialmente, né, a minha ideia de implementação, ela partiu do meu uso pessoal das ferramentas de inteligência artificial para estudar língua inglesa. Então, a partir, né, dos nossos encontros aqui, né, eu fiquei encantada com as possibilidades aí da IA e passei a usar para o meu estudo em língua inglesa. E aí, a partir disso, eu pensei, nossa, eu poderia levar isso para os cursistas, né? Eu poderia compartilhar, né, do que eu estou fazendo com os cursistas. Só que no GE, né, a gente tem uma organização que nós temos um técnico, né, um técnico que trabalha na sede, ele que prepara os roteiros. Então, o que eu fiz? Eu utilizei o Canva, né, o texto mágico, procurando ideias de como é que eu poderia apoiar, né, os professores cursistas, como integrar o uso da plataforma Inglês Professor, né, English Central, com as ferramentas de IA. Então, esse foi basicamente o meu prompt. E aí, ele me trouxe algumas sugestões, né, eu fiz, né, a curadoria dessas sugestões e apresentei as sugestões para a técnica, né, que é responsável pelo roteiro. E ela aceitou, ela fez algumas adequações, né, é claro, mas ela fez, a partir dessa sugestão, ela fez um roteiro, e esse roteiro foi trabalhado, então, com todos os cursistas do tema Desenvolvendo a Fluência na Língua Inglesa. Esse tema da fluência, ele é um tema transversal, né? Nós temos 3 temas de língua inglesa, mas esse de fluência é um tema transversal. Qualquer professor ou as pessoas que trabalham na sede ou no núcleo regional pode se inscrever para esse tema. Então, a gente tem ali professores de todos os níveis de inglês, né? Desde os níveis mais básicos até os mais avançados. E aí, a gente trouxe essa proposta dos professores utilizarem os recursos de IA para se prepararem para as aulas de língua inglesa. Eu quero mostrar bem rapidamente para vocês aqui a proposta, né? Como que ela pode usar. Vou mostrar a plataforma. Eu vou compartilhar aqui com vocês a plataforma. Bem rapidinho. Tá, então, a gente tem na plataforma, né, os vídeos e as atividades aqui que os professores podem utilizar. E aqui na plataforma, a gente tem o plano de aula. Então, a ideia era que os professores pudessem utilizar a IA para estudar, né, para estudar o plano de aula e estarem prontos, então, para as aulas da English Central. Então, essa foi basicamente a minha proposta de trabalho, ela foi inserida, né, no roteiro 6, e eu também participei, né, como tutora de algumas reuniões, e aí, né, auxiliando os professores formadores na condução, né, desse trabalho. Então, foi isso.
Parabéns, Pri, excelente trabalho. Adorei a ideia de contextualizar ali para ajudar nas aulas. Até lembrei da época que eu fazia. Nossa, que bacana, deu saudade. Que legal, né? E que excelente estratégia você usou aí e está levando a IA para outros professores. Muito bem, parabéns, excelente trabalho também. Nossa, gente, quanta coisa legal, hein? Agora a gente tem a Márcia para apresentar. Márcia, você está pronta? Oi, eu? A Bonenberger? Isso, aham. Tô sim, só um minutinho. Vai lá. Pessoal, só lembrando da nossa gestãozinha do tempo, tá? Para a gente conseguir fazer dentro do encontro. Vai lá, Márcia, boa apresentação. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ser essa aqui. Deixa eu ver. Não, não é esse. Ó, com o nome de quem vai comentar sobre as apresentações. Não tem o nome de todos. O meu nome, ela está incompleta mesmo? Eu acho que da semana passada, você não comentou, Cacilda? Não apareceu o meu nome, eu comentei, mas... meu Deus, Não apareceu o meu nome, nem dessa semana que eu estou apresentando, e nem o que eu fiz a semana passada. Perdeu. Já descobri o erro. Coloquei a Fernanda 2 vezes. Vou colocar E o meu você também colocou 2 vezes. Então, não... Depois eu vejo, gente. Vamos lá, deixa ela apresentar. Já atualizei lá, Cacilda. Tá. Como é que eu faço minha apresentação mesmo? Aqui. Isso, aí mesmo. Opa, parou de partilhar. Tá. Então, vou me apresentando enquanto isso, para não... Vamos lá. Né? Então, eu sou de Foz do Iguaçu, sou Márcia, minha formação é Educação Física, atualmente estou como tutora, tá? E a minha implementação foi pensando, como nós tínhamos primeiro encontro de pedagogos, primeiro encontro de pedagogos, agora tá... Não, mudou de ideia. Aqui achei. Isso, tá aparecendo, tá? Fica tranquilo. Então, tá. Então, Foz do Iguaçu, sou tutora, né? Então, foi a docência compartilhada, primeiro recomposição das aprendizagens. Aí, eu montei no Canva, acho que sei se eu consigo aqui, rapidinho, mostrar só para vocês rapidinho. No Canva, montei os slides falando, né? Do que nós iríamos falar, tá? Aí aqui foi o que eu usei nas nossas aulas também, né? Eu peguei lá do DreamLab, né? Imagens, pesquisei com imagens que mostrasse crianças, né, em sala de aula, de uma forma com dois tutores, 2 professores, o professor 1 e o docente 2, né? Que é essa imagem aqui, né, onde eles têm que trabalhar juntos, né? Não é um substituindo o outro, e sim os 2 juntos. Márcia, está mostrando para a gente o slide. Não, na parte de cima que você está aí, nessa página que você está mesmo, tem assim, ó, partilhar esse separador, partilhar essa guia. Aqui. Aí a gente consegue ver a página aqui, exatamente. Aí, estamos vendo. Então, aí aqui eu procurei, porque como assim é uma inovação, né? Essa docência compartilhada. Então, nós aqui, nosso núcleo, eu como tutora, não tinha uma foto de alguma escola com o segundo docente presente. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no DreamLab, né? Lá no prompt, no texto mágico, lá, e coloquei no DreamLab lá e descrevi o que eu queria que como imagens, fotos, né? Aí apareceu essa primeira imagem, né? Que é onde tem crianças e tem 2 professoras, né? Tudo trabalhando juntas, que nenhuma substitui a outra. Aqui também outro espaço, outra sala de aula com grupos, né? De alunos e 2 professores. E aqui a terceira imagem também. Aí aqui eu falei o que seria a docência, né? Como que ela seria. Um pouquinho. Aí aqui eu também utilizei o que a gente falou, porque lá, quando chegou o material para a gente passar para os nossos pedagogos, ele veio fotos, né? Porque eles tinham fotos, tipo de planejamento, estratégias, metodologias. Essa guia aqui, não sei aparecer para você. Caiu de novo? Não, tá aqui. Lá tinha fotos, eram outras imagens. Aí eu fui lá e procurei essas outras imagenzinhas aqui para substituir as imagens que a CED tinha mandado, tá? Aí o planejamento, estratégia, metodologias, escolha de atividades, que o professor fica escolhendo, fica planejando, organização de tempo, ele tem que ter uma organização para poder apresentar, avaliação do processo. Então, assim, foi dessa forma que eu utilizei, né, o que a gente trabalhou nas nossas aulas. Deixa eu ver aqui.
Muito bem. Nossa, Márcia, que E legal. assim, seu então trabalho. aí por diante eu não consigo trocar, prof. Não, fica tranquilo, não tem problema. A gente já conseguiu ver, viu as suas produções, viu o Canva Então, assim, certinho. foi através do Canva, sabe? Usando o prompt, o Drewlab, o texto mágico, né? Que daí eu falava sobre o que era docência compartilhada, né? Que eu coloquei lá, daí deu uma nova clareza, porque é novo para todos, né? Então, é isso que eu fiz. Agora eu tenho que sair daqui para mim. Só para a partilha em cima, ó. Mas parabéns, excelente trabalho, né? Que bacana aí. Gostei muito dessa ideia de recomposição, de docência compartilhada. Achei que foi muito assertiva aí a produção de vocês nessa temática. Parabéns aí. Que show, né, gente? Nossa, que bacana. Vocês têm que ir partilhando essas boas produções de vocês, hein? Muito bom. Vamos lá. Continuando agora, a gente tem a Isanete para apresentar. Isa, está pronta? Não estamos te ouvindo, Isa, o microfone fechado. Devo um pico de internet aqui. Vou tentar rapidinho, tá? Deixa eu ir lá. Eu tento. Só um pouquinho, deixa eu ver se vai dar certo. Divulgação aqui. Vamos lá. Boa apresentação, tá? Vamos ver se está indo. Gestão do tempo para a gente conseguir fazer em tempo hábil, tá? Vai lá. Tá, eu vou ser bem sucinta. O meu nome é Isanete, atualmente eu estou no Núcleo Regional de Educação, trabalho com o setor financeiro, e como o Jean falou e outros também, a questão de que a gente que não está em sala de aula não tem todo esse convívio ali com o aluno, essa vivacidade que o aluno traz, acaba que a gente fica um pouquinho reduzido. E eu, infelizmente, estou no momento de finalização de prestação de conta federal, não teve como eu trabalhar algo do financeiro. Mas o pessoal da comunicação tinha passado para mim que nós vamos ter o segundo festival de poesia da Menorte, aqui, que acontece aqui no nosso município, e que os municípios que são jurisdicionados ao núcleo participam, e aí ela me pediu para criar, de repente, um cartaz que fosse para falar sobre essa divulgação. Então, eu usei o texto mágico, eu fiz um prompt, também utilizei ali no Dreamlab para fazer uma imagem. Deixa eu tentar mudar aqui, vamos ver se vai. Vamos ver se vai aparecer esta imagem aqui. Vocês estão conseguindo ver uma outra imagem ou ainda estou lá no slide? Não, ainda está no slide. Ó, lá em cima, ó, clica partilhar esse separador ou partilhar essa guia, que a gente consegue ver. Na parte de cima ali, ó, da página que você está agora. Tá. Não, agora você está no slide, né? Aham. Eu estou vendo você com o mouse no slide. É aí mesmo que eu vou mostrar? Tá, mas não tem problema, não. A questão é que eu peguei uma imagem, que é essa igrejinha azul, acho que vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse, né? Uhum. Que é uma igrejinha que tem aqui na cidade, e o Dreamlab fez essa imagem que ficou muito similar, tá? E aí, a partir dessa imagem, e também utilizando o texto mágico, que eu fiz um prompt, e no prompt eu dei algumas informações sobre a data das inscrições, quais são as categorias. Eu queria muito mostrar, mas eu não consegui sair aqui, compartilhar essa guia. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Apareceu. Isso, então eu usei a imagem que o Dreamlab fez a partir do prompt que eu fiz da nossa igrejinha, que é a primeira igreja da cidade, que ela tem esse formatinho, e ele me gerou essa imagem que ficou similar, e aí o texto mágico criou para mim, a partir do prompt que eu fiz, sobre as inscrições, o tema, declare seu amor ao município, as categorias que vai as informações sobre como fazer para participar, tá? E o prazo que vai até o dia 5 de maio. E ainda gostei que eu fiz uns slides também, vamos ver se vai estar aparecendo ou não vai aparecer para vocês. Aqui, eu fiz uns slides, vários aqui, com alguns pontos da nossa cidade e com informações sobre esse festival. E o último slide, inclusive, que é um painel pintado por um
na praça da nossa prefeitura, pintado pelo Cobra, que é um grafiteiro aí, desculpe se o termo estiver errado, ele é um artista internacional, e ele me deu essa frase que eu amei, o próprio texto mágico, mostre teu amor em versos, que eu achei muito interessante, tá? Então, o pessoal da comunicação vai estar utilizando esses slides e esse cartaz da igrejinha na divulgação deste segundo festival de poesia que vai ter aqui no nosso município, tá? Então, ficou uma coisa bem simples, fiz uma reunião com eles, apresentei para o pessoal do setor, e vai ser isso aí que vai ser utilizado, esse cartaz da igrejinha, tá bom? Parabéns, Isa, excelente trabalho também, que legal, né? E que bacana essa divulgação aí do projeto, tenho certeza que vai ser um sucesso esse trabalho de poesia, hein? Muito bom, hein? Parabéns. Vai lá. Agora, continuando as nossas apresentações, agora eu tenho a Cláudia. Cláudia, tá pronta? Sim, estou. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Você partilha aí. Se você puder fazer o favor de compartilhar. Eu partilho aqui, já pode ir falando para o pessoal, tá, Cláudia? Então, assim, lá na minha equipe, então eu sou do núcleo de Pitanga, né? Trabalho na equipe pedagógica, como técnica pedagógica, né? Assessorando as escolas, toda a minha equipe lá. Então, eu tive a ideia de explicar para as meninas como que é a inteligência artificial, porque estava o maior comentário lá na sala, né? Eu, Caseli e as outras meninas que também estão fazendo, os formadores, e fazendo o curso de inteligência artificial. Ai, como que é? Como que é? Daí eu falei, se vocês querem aprender? Porque tem umas psicólogas que elas não têm acesso aos formadores, né? Porque elas são contratadas, não como nós que fazemos esse curso, né? Aí eu comecei ali, daí eu falei assim, então vamos combinar, daí descemos lá na sala de reunião, no período da tarde, aí eu demonstrei lá para elas todo o Canva lá, inteligência, montamos texto mágico, tem vídeo também referente a eu apresentando para elas, explicando cada passo a passo, como que elabora um texto mágico, como que gera as figuras lá no Dreamlab, né? Então, tem como que forma os prompts. Então, assim, nossa, daí elas começaram a fazer perguntas para mim, sabe? Como que é o tal texto? Como que eu elaboro um texto? Como faço? Daí elas pegaram da equipe delas, sabe? Perguntando para mim. Aí, nesse momento, eu tirei as fotos, daí a gente comecei a gerar para elas, explicar para elas cada passo a passo de como funciona a inteligência artificial no Canva. Então, teve várias demonstrações ali, expliquei assim, nossa, ficaram faceiras, porque assim, vão ajudar muito elas, porque facilita muito a escrita, formar os textos lá, as palestras que as psicólogos têm que apresentar lá no núcleo, elas fazem acompanhamento nas escolas, né? Então, assim, ajudou muito. E agora as outras meninas que estão na minha sala, que ainda não estão fazendo inteligência, já querem se inscrever, já estão pedindo, quanto que vai ser, não sei o quê. Daí queria saber bem certinho. Aí passei o nome da Vanessa também, para elas fazer. Falei, eu faço com a Vanessa, né? Então, assim, foi muito. Nossa, adoramos, adorei. Assim, nossa, lá nós vamos só usando a inteligência. Legal. Aí, se você quiser, por favor, passar o videozinho ali, eu estava explicando. Vou passar um bem rapidinho, porque nós estamos com o tempo estouradinho, só tá? Os videozinhos eu explicando, né? Daí elas começaram a falar, uma pessoa clara, morena, cabelo longo, sabe? Daí eu ia descrevendo o que elas diziam e daí ia aparecendo lá, sabe, para elas. Que legal, Cláudia, Foi parabéns. muito jóia. A minha ideia, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, quando a gente começou a falar muito inteligência artificial, já quiseram aprender, sabe? Daí, não só as psicólogas, como as outras meninas das outras salas também vieram. Eu estou na sala 5, daí na sala 7, na sala 2 também foram lá para assistir a formação. Ficou muito jóia. Adorei, nossa, que gente. legal. Excelente trabalho. Que bacana que você está levando a IA aí para outras áreas. Não, né? agora ficaram só fã. Então, que legal. Sou um fã do curso Canva. Tá. Pessoal, só avisando vocês, parabéns, Cláudia, excelente Muito trabalho. Obrigada.
E aí, ó, atualizei o link da planilha, tá? Sabe por que não estava aparecendo para vocês? Que eu acho que estava aparecendo a planilha geral, que estava na turma NC. Agora eu coloquei certinho o link da turma NI, ó, já está o nome de todo mundo aqui certinho atualizado, tá? E aí, pessoal, continuando as nossas apresentações, então, agora, depois da Cláudia, a gente tem Isabel Zava. Isabel, você está pronta? Você quer que eu partilhe? Você partilha? O que você acha melhor? Eu posso partilhar. Então, vá lá. Boa apresentação, tá? Vamos cuidar da gestão do tempo, hein, gente? Estamos quase. Vai lá. Já está aparecendo para a gente, Isabel. Se você quiser ir direto naqueles últimos lá, ou só comentar, fica à vontade. Então, meu nome é Isabel, eu trabalho com PAE e trabalho na Escola Maria Helena. Então, eu fiz assim, como meus alunos, eles são autistas, né? Eu queria trabalhar com eles, né? E daí eu conversei com a professora da sala de recursos, e daí eu fiz como que é? Eu queria que eles fizessem um autorretrato, né? Um autorretrato. E daí eu queria que eles conseguissem falar as características deles, né? Que eles conseguiam falar a sequenciação das características deles, sabe? E daí eu fui lá na sala de recurso, conversei com a professora, e daí a gente ligou o Educatron, né? Daí eu coloquei no Canva, e daí fui lá no DreamLab, e daí eles foram falando as características, alguns foram digitando, né, que nem esse daqui foi digitando ele mesmo, e outros foram falando e eu fui digitando, né, e daí teve um que saiu bem ele mesmo, que nem esse daqui, saiu bem ele mesmo, sabe? Eu vou até mostrar aqui no Canva. Ó, ficou bem parecidinho com ele, as características dele. Dá para ver aí? Sim, ficou mesmo, né? Quando eu vi a foto do menino e vi depois a criação, eu falei, nossa, gente, perfeito, parece que pegou um retrato e virou um desenho, né, Isabel? Então, esse daqui ficou bem parecido com ele. Que legal. E daí tem também tem a fala da diretora aqui, que ela... Eu acho que você não vai conseguir, porque o acesso está comigo, mas depois eu assisto, tá? Pode ficar tranquila, não tem problema, tá? Então, só que teve alguns que não conseguiram falar a sequenciação das características, daí eu tive que ajudar eles, sabe? Sim, E daí teve outros que conseguiram, até digitaram sozinho. E daí foi isso o meu trabalho. Parabéns, Isa, excelente trabalho também. Que legal você conseguiu fazer aí a adaptação do seu contexto, né? Que a gente sabe que professora PAE é desafiador mesmo, né? Tem bastante demanda, mas enfim, ficou muito legal aí as produções, né? Me surpreendeu bastante a fidelidade que a IA conseguiu gerar aí alguns dos seus alunos. Muito bom, parabéns, excelente trabalho também. E aí, para continuar, agora a gente tem a Rosane. Rosane, você está pronta? Parabéns, Isa, excelente trabalho também. Sim. Você acha que agora? Sim, estou. Vanessa, eu vou compartilhar aqui o que eu quero mostrar. Isabel, parar a apresentação ali em cima, ó, sobe um pouquinho o mouse. Ali, isso, pronto. Vai lá, Rosane. Eu vou só apresentar, não é o que está lá no Class, que eu mandei, mas é o que eu usei na formação. Eu quero mostrar ele porque ele tem uma foto bem legal que eu não coloquei lá. Então, tá bom. Uma janela. Vai lá, boa apresentação. Obrigada.
Se eu achar o bichinho, achei. Aqui. Só um pouquinho, ver se já está aparecendo. Sim, tá aparecendo um PowerPoint pra gente, né? Isso mesmo? Isso, Deixa eu só eu colocar um negócio aqui, Vanessa. Peraí, eu vou bem rapidinho, porque está em cima da hora. Só quero ver se eu vou fazer ele certinho, peraí. Aqui. Aonde que você falou que eu vou para aparecer Ali, o ó, inteirinho? ali em cima tem uma... Aí embaixo, do lado direito. Apresentação. Isso. Ó, embaixo tem um desenho de uma tacinha, olha aí. Aí também vai, ó. Do slide atual ali, ó. Vem um pouquinho para a esquerda. Isso. Do slide atual. Isso. Foi. Acho que foi. A gente continua vendo isso, mas não tem problema. Vai tranquilo. Mas que triste, por quê? Eu acho que é por causa do formato do compartilhamento, mas não tem problema. A gente está vendo bem a imagem, tá? Tá bom, então vamos lá. Então, o que eu trabalhei? Eu trabalho no Núcleo Regional de Educação de Foz, sou responsável pelas avaliações externas, e aí, todo ano eu faço com os professores, na realidade, professores, diretores e pedagogos, uma formação sobre essa questão de análise dos resultados, tá? Então, eu coloquei esse desenho, eu usei o Canva Apresentações para fazer os slides, tá? E eu usei esse desenho aqui, por quê? Eu quis dizer assim, aqui os professores indo, os pedagogos, que essa implementação foi só com os pedagogos, ela aconteceu em 2 momentos, nós fizemos separados, eu faço o município de Foz e Santa Terezinha, e depois a gente faz em Medianeira para os outros municípios, para ficar mais tranquilo para todo mundo. Então, a ideia era assim, aqui os pedagogos indo para a formação, tá? Os resultados da Prova Paraná e sua relação com a recomposição da aprendizagem, e depois, aqui, eles, em tese, voltando da formação, todos felizes, assim, que eles tinham aprendido como que fazia, tá? Então, eu usei lá o Canva para criar essas imagens para apresentação, e era uma formação para pedagogos, o ponto focal de avaliação externa nas escolas, e eu, então, fiz a formação com eles, tá? E aí... E nós fomos para eles sobre a questão das avaliações, o que é. Fizemos, então, essa correlação com a taxonomia de Bloom, para que eles entendessem melhor. Fizemos uma brincadeira aqui no Quizzes, como que eles iam perceber o que era, como que eles usariam os dados da Prova Paraná, então saiu, assim, muitas coisas legais. Uma delas foi, a professora colocou que era um inferno, bem assim, acho que ela não sei lá, acho que ela não gosta de trabalhar com os resultados, uma pedagoga, mas, enfim. Aqui nós mostramos, então, como que eles faziam para acessar a prova, acesso ao portal, abre o navegador, bem mastigado, bem desenhado, tá? Porque pode parecer uma coisa repetitiva, mas eu faço essa formação com eles todo ano. Cada vez eu coloco uma coisa diferente para animá-los, e todo ano eles têm dificuldades. Mostramos aqui o panorama geral pelo núcleo, como utilizar, quem que pode acessar, aqui o link para acessar os resultados, aqui como que a gente faz essa relação da recomposição da aprendizagem, da avaliação diagnóstica, né, o acesso aos relatórios. Aqui eles tinham uma atividade, e foi aqui na atividade que nós tivemos, então, o boom do negócio, né, porque eles tinham que acessar os dados, eles tinham que selecionar. Não está passando, né, Vanessa? Não está. Ai, meu Deus, espera aí, Vanessa, só um pouquinho, deixa eu sair desse... Compartilhe a tela inteira, e daí a gente consegue ver. Mas não sei... Aí, agora foi. Pois é, agora vai ficar assim mesmo. É porque eu estou apavorada por causa do horário, eu estou bem preocupada com o horário. Mas, enfim, aí mostramos, a atividade era essa, tá? Eles tinham, então, que acessar os dados da terceira edição da Prova Paraná, selecionar o descritor de menor acerto, identificar a aula, que estava lá no RCO, e elaborar uma proposta de intervenção. Então, foi aqui, nesse aqui, que que eu usei com eles, para eles utilizarem, então, o texto mágico do Canva para elaborar essa proposta, tá? Geralmente, eles têm que dar conta, né? Daí, mostrei para eles como que eles faziam para utilizar, de todos os pedagogos, acho que dois pedagogos do dia 18 e mais 2 do dia 20 sabiam como utilizar o texto mágico do Canva, os outros não sabiam, mas assim, aí apareceu assim, ó, que eles ficaram impressionados com o que o texto mágico pode fazer.
E eu não sei se foi uma boa ideia ou não, porque eu pensei assim, agora eles não vão mais se esforçar para elaborar uma atividade, eles já vão buscar lá e... Só que eu falei para eles, se eles não derem o comando correto, o prompt correto, não sai como a gente gostaria que saísse, né? Então, aqui alguns momentos especiais, que são as fotos lá que nós estávamos, né? Aqui na região que eu estava com eles, aqui também, aqui em Foz. Esse dia de Foz eu tinha ido com uma sandália de salto bem bonitinha, mas fazia tempo que eu não usava, ela descolou, eu tive que pegar uma rasteirinha lá emprestada. Aqui ainda com o pessoal, falando aqui certinho com eles. E essa, deixa eu ver se ela vai rodar, essa aqui. E essa foi bem legal, que o meu orgulho, porque o Anderfab estava em Foz, para um seminário que estava, aí quando falaram que estava fazendo essa atividade, ele foi lá visitar, ele foi lá ver como que era, e eu fiquei, assim, bem metida a besta, porque daí ele compartilhou nas redes sociais dele, tudo, e mostrou, enfim, essa foi a minha implementação. Como eu falei para você, todo ano a gente faz, mas esse ano foi muito legal, porque a gente utilizou, além do Canva, do texto mágico, eles ainda aprenderam a fazer as apresentações. Ai, que legal, Rosane, parabéns, excelente trabalho. Que bom, hein? Teve acompanhamento da implementação em loco, né? Com o Anderfab aí, que bacana, né? Tirou fotos, que legal, muito bem. Eu falei para ele, tá? Eu falei para ele que eu estava fazendo o Reds com você, que já tinha... Ai, que legal. Eu falei, ó, pelo amor de Deus, não tira ela do Formadores, porque se ela sair, eu não faço mais. Aí Legal, obrigada. Nossa, mas que legal, parabéns, é excelente apresentação. E que bom que você está levando as IAs aí para os professores. Mas não vai deixar eles mal acostumados, não, vai otimizar o tempo, vai ajudar todo mundo. A IA é muito boa, mas parabéns, Rosane, excelente trabalho aí também. Show, hein? Vamos lá, Thaisa, tá pronta? Pode compartilhar, professora? Pode sim, vamos lá. Então, meu nome é Thaisa, sou aqui do Núcleo de Apucarana, trabalho com as disciplinas de português e inglês, e o meu foi assim, a necessidade de trabalhar um texto diferente do que a gente estava trabalhando na sala, né, do que tem na RCO, e a necessidade de implementar, então foi ao encontro, assim, precisava ser aquilo, pensei em outro, até entrei em contato com o Rodrigo lá, umas 2 ideias meio malucas, assim, aí eu vi que não ia dar tempo, que eu não ia dar conta, e lembrei o que a professora falou um dia, né, Vanessa? Faz o que é possível no momento. Então, você está apresentando para mim? Não, você não comentou, mas eu abro aqui agora. Pode comentar. Então, eu usei o texto mágico do Canva e o Dreamlab para gerar algumas imagens, também fazendo um link com um texto que a gente estava vendo em sala. Eles ficaram, assim, surpresos a IA no nosso dia a dia. E daí, nessa aula, na implementação, eu falei, ó, a IA está tão presente, a gente já viu nas aulas passadas, e agora também aqui a professora usou, né? Não peguei, eu tinha o costume de pegar aqueles monte de livros, escolher um texto, e enfim. Então, eu coloquei lá o prompt do gênero que eu queria, como que eu queria, aí imprimi, e a gente trabalhou esse texto, os elementos da narrativa, os momentos da narrativa, porque o texto que a gente estava usando não estava dando conta. Então, e daí eu gerei com a inteligência artificial essas imagens, eles ficaram encantados, as várias possibilidades de imagens, a gente dispôs a sala lá no círculo, e basicamente isso, texto mágico e Dreamlab. Parabéns aí, Thaís, excelente trabalho também, que legal, né, que bacana, e gostei muito aí da possibilidade, porque em língua portuguesa, às vezes a gente identifica mesmo esse desafio, a gente precisa complementar, né, e que legal, que bacana, gostei muito aí da sua apresentação. Tá muda, professora. O microfone está fechado. Opa, perdão, gente, fechou. Não, eu estava falando da sua apresentação, que legal, que bacana. Ficou muito bom. Gostei também dessa questão de trabalhar com gêneros textuais aí, porque a gente, em língua portuguesa, a gente tem essa necessidade mesmo de fazer umas complementações, fazer umas coisas diferentes, né? E eles gostaram ali pelas fotos, dá para perceber. Parabéns, excelente trabalho. Continuando agora, a gente tem a Nádia. Nádia, está pronta?
Oi, sim, estou pronta sim. Tá? Então Se pode apresenta para mim, começar que eu Vanessa. apresento. Tô abrindo aqui, tá? Beleza. Eu, como a Isa também, sou aqui do Núcleo de Cianorte e eu sou a técnica responsável pela redação e o Leia Paraná. E eu utilizei tudo que a gente aprendeu aqui nas nossas aulas, tá? Eu usei tanto o Dreamlab para a criação de uma imagem, o texto mágico, e também eu tentei fazer o vídeo. Eu não soube colocar um som, uma música ali, nada. Isso, prof, esse dali foi o primeiro, eu tentei, eu até fiz uma adaptação ali, se vocês repararem onde está escrito, né, na escrita, eu que acrescentei um quadrinho, porque na elaboração, quando a gente dá o prompt, ele fez a escrita, só que vem tudo errado, a acentuação é errada, tem as letrinhas são duplicadas, né, e até então eu não sabia mexer, e depois quando eu fui fazendo os vídeos, eu fui aprendendo que a gente consegue alterar, né, usando ali a mídia mágica, a gente consegue alterar a própria escrita com um novo texto que a gente queira acrescentar ali. Então, como eu lido diretamente com os professores, eu utilizo no nosso meio de comunicação, né, no nosso grupo de WhatsApp, então eu compartilhei aquela imagem criada, introduzindo o concurso agrinho que nós vamos ter a partir do próximo trimestre, né, então tivemos algumas alterações, a questão do G, então eu criei essa imagem para eles. E eu elaborei o vídeo, porque os professores têm costume de me enviar as imagens dos trabalhos que eles realizam com seus alunos, então eu criei a imagem no Dreamlab, né, com a imagem, e fui acrescentando as fotos que as professoras me enviaram, né, então elas gostaram muito e compartilharam, até compartilharam nas redes sociais depois que eles têm da escola. E por fim, utilizei também texto mágico no doc, né, porque até tinha ali uma imagem, a professora Daiane, até que ela criou como estimular mais o aluno na questão da criação dos textos ali, né, naquela imagem anterior ali, para tentar fazer com que os alunos trabalhem mais, participem mais na criação do texto deles, né? Um pouquinho de tudo ali eu fiz, tá bom? Parabéns, Nádia, excelente apresentação. Gostei da ideia ali para despertar o interesse dos alunos, porque realmente é um desafio no nosso cotidiano, né? E que bacana aí, várias coisas que estão aplicar todos, né? E a professora até comentou depois que ela utilizou uma dica, né, que foi dada ali pela inteligência artificial, de trabalhar no coletivo com os alunos, fazer a leitura coletiva, e está dando certo ali. Até ela está utilizando também. Que bacana, que legal. Parabéns, excelente trabalho. Gostei muito de você ter utilizado aí todos os heads. Isso é muito bom. Parabéns. Vamos lá, para a gente fechar agora, a gente tem a Fernanda. Fernanda, tá pronta? Tô sim, prof. Vamos lá. Você partilha? Quer que eu partilhe aqui? Pode deixar que eu partilhe, tá? Vamos lá. Pessoal, então, isso, obrigada. Vou ser bem breve, né? Já estamos aí, passamos da hora. Eu também sou tutora de formação, tá? Então, eu acabei utilizando o nosso aprendizado aqui para falar um pouquinho sobre a minha implementação no feedback. Então, como tutora, a gente precisa estar sempre fazendo os feedbacks com os formadores, né? E aí, eu acabei utilizando. Então, aqui tem a imagem, onde eu apresento para o meu formador, o Omar, que é da temática de EJA. Então, ali eu usei o texto mágico, que é para também estar pensando em elaborar melhor essas observações, os repasses, né, sempre pensando com muito cuidado na linguagem utilizada para esse feedback, uma vez que o objetivo dele é sempre fortalecer o trabalho dos formadores, né, e não avaliar como muitas vezes a gente pensava antigamente, tá? Então, tive também o depoimento dele, né, e tive ali o recorte também que eu fiz da implementação, uma vez por questões de ética, eu não deixei ele na íntegra para a professora Vanessa ver, né, só deixei ali uma parte. Então, eu penso assim que essas ações, esse aprendizado que a gente tem no GE é muito enriquecedor, porque ele vem sempre acrescentando mais informações, vai trazendo para nós novas estratégias e formas de trabalhar. Então, eu quero sempre dizer assim que para mim é um prazer trabalhar com o GE, mas também ser cursista, né, e ainda mais com a professora Vanessa esse ano, agora foi maravilhoso os encontros.
Que legal, Fernanda, parabéns, excelente trabalho, fico feliz aí que tenha sido conhecimentos agregados aí para a tua área de atuação, né, e que bacana, estou curiosa para assistir o vídeo, né, do feedback ali, que eu acho que é tão bacana, tão legal, e que importante é essa questão do feedback, porque ajuda a gente a melhorar realmente aí a nossa prática e nossa atuação, né, e as IAs vieram aí para ajudar a gente, né, trabalhar de uma forma bem tranquila. Pessoal, acredito que todo mundo apresentou. Parabéns, Fernanda, excelente trabalho também. Gente, vocês não imaginam o orgulho e a alegria que eu estou com todas as produções de vocês. Trabalhos incríveis, inspiradores. Parabéns para todos. Arrasaram demais nas apresentações, nas implementações, né? Práticas assim incríveis que eu quero levar para sempre no coração. Aí, só para deixar para vocês, antes da gente ir, o que vem por aí para o segundo trimestre, tá? Vem Canva, produção de revista digital, então já fica aí o convite, ó. Até quem está em outras demandas que não seja sala de aula, a revista digital dá para todo mundo. Copilot para geração de textos e o Dreamina, tá? Tem um videozinho que eu ia mostrar aqui para vocês hoje, tá? Mas aí eu mando no WhatsApp depois. E também gostaria de aproveitar e deixar o convite do 4º Congresso. Todo mundo aqui apresentou trabalhos muito legais, muito incríveis, tá? Então, gente, deixa o convite, inscrevam-se, tá? Vale tanto da jornada anterior como dessa jornada, tá? Aproveitem, participem. E, ó, quem não está em sala de aula pode participar aqui, ó, os tutores, os técnicos, ó, nessa opção de mesa redonda, tá? Participe, faça inscrição, a gente vai ficar muito feliz de ver os trabalhos aí de todos vocês, tá? E aí, pessoal, só vou passar um trechinho aqui, uma mensaginha de despedida para vocês, tá? Dessa jornada, para a gente tirar a nossa foto oficial aí e eu liberar vocês, tá? Bem rapidinho, vou passar só um trechinho, depois eu passo ela na íntegra para vocês no WhatsApp, tá? Chegou o fim dessa caminhada. Quanta troca, quanta jornada. Aprendi tanto com vocês. Momentos vivos eu levarei. De cada riso, cada lição, guardarei dentro do coração. Fica o carinho, um elo forte, a amizade que resiste à sorte. Formadores em ação, que emoção. Somos parte de uma mesma canção. Pessoal, fica aí a mensagem de carinho, depois eu mando para vocês ali na íntegra no grupo do WhatsApp, tá? Não vou me alongar mais, que a gente já passou aí uns minutinhos. Agradeço a presença de vocês, desejo uma excelente jornada, aproveitem e descansem um pouquinho, né? Vamos tirar a nossa foto oficial para fazer o print e liberar vocês. Depois eu pego a chamada ali pelo relatório da Meet, tá? Aí, gente, todos prontos? Todo mundo mãozinha levantada? Vamos lá? E vejo vocês na segunda jornada, hein? Espero encontrá-los todos aqui no RED Laboratório de IA, que nós temos novidade aí na Dreamina, hein? Vamos lá, todos prontos? 1, 2, 3, peraí um pouquinho, vai lá. Opa, tá vindo mensagem aqui, tá tampando meu rosto, pera lá. Vai lá, todo mundo levantou a mãozinha, 1, 2, 3, vai lá. 1, 2, 3, X. Aê, foto tirada. Pessoal, agradeço a presença de vocês, desejo sucesso, e se precisar de alguma coisa, estou por aqui, tá? E parabéns também pelo excelente trabalho que vocês realizam, muito orgulho e feliz de ter acompanhado vocês nessa jornada de formação, gente. Tudo de bom e nos vemos nas próximas formações aí, tá? Sucesso, gente. Obrigada por ter Tchau, gente. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer. Beijo. Tchau, Tchau. Espero que dê tempo de fazer a inscrição. Também. Vou ficar na torcida, hein? Deixa eu parar aqui nossa gravação.